السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ديج الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Não ande na terra com orgulho, porque você não irá furar a terra e nem irá atingir a altitude da montanha. Dizia o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فيما رواه مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Não entrará no paraíso a pessoa que tiver no seu coração um tamanho de átomo de orgulho. فقال رجل, então eu me pergunto, que tal? إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا, gosta da sua roupa bonita, bela, bonita, linda, ok? وَنَعْلُهُ حَسَنًا, e seus sapatos bonitos, ou seu sapato bonito. Então, este também entra no orgulho. قال, então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: إن الله جميل. Por certo, ele é bonito e é lindo. يحب الجمال, e gosta da beleza. إن الله جميل, ele é bonito. إن الله جميل, Allah é lindo. يحب الجمال, e gosta da beleza. Ou seja, ele gosta de ver alguém bonito. E depois daí explicar: Al-kibru batarul haqq, o orgulho é negar a verdade, rejeitar a verdade. Al-kibru batarul haqq, o orgulho é rejeitar a verdade, rejeitar sabendo, rejeitar a saber e a conhecer. E vem rejeitar, não aceita, não acredita. Wa ghamtu an-nas, e desprezar ou menosprezar as pessoas. Isso aqui é orgulho. Rebaixa-se. Diz Allah subhanahu wa ta'ala sobre a história de Nabiullah Musa. O Musa, quando recebeu a profecia, diz: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Allah subhanahu wa ta'ala conta a história de Nabiullah Musa, mostrando como é que ele se rebaixou e como é que ele teve humildade. O profeta sallallahu alaihi wasallam, aliás, profeta Musa sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, quando deu a profecia a Nabiullah Musa, então ele disse: Rabbi, ó meu Senhor, ishrah li sadri, abra meu peito, meu coração, abra para mim. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse para o Nabi: Alam nashrah laka sadrak, será que nós não abrimos para ti o teu peito? Wa wada'na anka wizrak, e quer dizer, removemos o teu fardo. ووضعنا عنك وزرك, removemos o teu fardo. الذي أنقض ظهرك, até lá. Então, Rabbi ishrah li sadri. Nabi Allah Musa fez este dua, disse: Allah, abre meu peito, meu coração. Eu ter aquele coração aberto para com o Islã, para com o Din. Quer dizer, não ser alguém que vai estar longe, distante do Din. ويسر لي أمري, e não só por aí, também facilitar o meu assunto. Este assunto, facilitar para mim. Wahlul 'uqdah, 'uqdah é nó, aquele que amarra num sítio qualquer. Wahlul 'uqdah, o plural é 'uqad. Allah subhanahu wa ta'ala disse na Surah Al-Falaq: wa min sharri naffathati fil 'uqad. 'Uqdah, mesma coisa, que é nó, aquele que amarra aí numa coisa qualquer. Então, fil 'uqad refere a esses nós. E aqui diz 'uqdah no singular. Wahlul 'uqdatan, elimina este nó min lisani, da minha língua. Como ele gaguejava. Então, por que tu diz yafqahu qawli, para que eles possam perceber o meu dito, minha fala, quando eu estiver a falar com eles, então para eles poderem perceber aquilo que eu estou a trazer como mensagem. Mas também outra coisa que eu estou a pedir a Allah, isso para mostrar humildade, rebaixe-se. waj'al li waziran min ahli, então arranje ou arranjar alguém como o meu ministro, que eu posso andar com ele, mas esse tem que ser da minha família. Haruna akhi, esse tem que ser meu irmão Harun. Ustud bihi azri wa ashrikuhu fi amri, wa ashrikuhu fi amri. Veja o que Nabiullah Musa diz: wa ashrikuhu fi amri, e associar-lhe no meu assunto. Quer dizer, por ele também me meter também no meu assunto. Se Nabiullah Musa era profeta, então também Harun sabe ser profeta. Isso tudo porque eu não posso estar sozinho, nusabbihaka kathira, para que possamos te recordar, ou nusabbihaka, como dizer, kay nusabbihaka kathira, para que possamos fazer tasbih
né? Lembrarmos muito de ti, quem nos sabbihaka kathira, para nós podermos te engrandecer muito, fazermos tasbihat, podermos te glorificar. Quem nos sabbihaka kathira, tudo isso eu estou a pedir a ti, Allah, para que possamos te glorificar tanto, muito, porque nós somos dois. E não só por aí, mas também te recordarmos muito. Quer dizer, possivelmente eu esquecer e meu irmão me lembrar, outro também esquecer e eu me lembrar. Nabi Allah Musa, alayhi salatu wassalam, um dos elevados, dentre os profetas, os melhores profetas, daqueles 5 ele é um deles, Ulul Azmi min ar-Rusul, Ulul Azmi min ar-Rusul, os profetas conhecidos como Ulul Azmi min ar-Rusul, os profetas mais tolerantes, pacientes, rigorosos, são esses. Um deles foi esse, Nabi Allah Musa, alayhi salatu wassalam, dentre os mensageiros, desses 5, os mais fortes, ou os mais melhores de todos, um deles é Musa. Então ele disse, quem não sabe é para te glorificarmos muito, tanto eu como meu irmão Harun, não só eu estar sozinho, e também te recordarmos muito de ti, quer dizer, lembrarmos de ti, e Allah subhanahu wa ta'ala, innaka kunta bina basira. E lá à frente, Allah subhanahu wa ta'ala diz que você já foi ou será concedido exatamente o que você está a pedir. Este foi o Nabi Allah Musa, ele como humilde, por humildade que ele teve, ele pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para que colocasse lá mais um outro, mas esse outro que fosse Harun, um dos da família, ou um dos familiares, que é o irmão do Nabi Allah Musa, alayhi salatu wassalam, Musa bin Imran, esse irmão Harun bin Imran, alayhi salatu wassalam. E uma das passagens, quando Nabi Allah Musa, num dia, ele estava a fazer da'wah, né? Ele estava a fazer da'wah, como ele saiu de Bukhari, ele quando andava a fazer da'wah numa certa zona, aliás, com um certo tempo, a fazer com as pessoas, dali as pessoas choraram tanto, e ele viu que, quando terminou, ele saiu. Quando sai, e foi de encontrar um homem, ele encontrou de um homem, foi um homem ao seu encontro. Então, dali perguntou-lhe, Hal fil ardi ahadun a'lamu mink? Acaso na terra existe alguém mais sábio que tu? Que você? Ele disse, mas disse sem orgulho, disse com muita humildade, mas por um pensamento que ele teve, e por pensar assim, mas pensou de uma forma negativa. Ele por pensar que ele é Nabi, ele é Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Ele sendo mensageiro de Allah, então ninguém poderia ter uma informação a não ser que essa informação desse sobre ele. Então ele por pensar isso, disse não. Então Allah subhanahu wa ta'ala repreendeu-lhe, Nabiullah Musa, para ele não devolver o conhecimento para Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, por não dizer Allahu a'lam, Allah melhor sabe. Quer dizer, essa pergunta que você me deu, melhor Allah sabe. Allah é quem sabe melhor. Mas ele, por pensar que é Nabi, é profeta, então ele disse, eu não vejo que existe alguém mais sábio aqui na terra que eu. E Nabi Musa foi um dos conhecedores, dentre os profetas mais conhecedores. É o seguinte, não há ninguém que tenha conhecimento com profetas. Mas dentre os profetas, um tem conhecimento acima do outro. Isso dentre os profetas. Só ele e só. Né? Por exemplo, o Nabiullah Ibrahim, ele tem mais conhecimento que Nabiullah Nuh. Musa tem mais conhecimento que Ibrahim. E Muhammad tem mais conhecimento que esses todos. Então, dentre eles tem sábio mais do que... Ele é sábio, aliás, mais do que o outro. Tem conhecimento mais do que outro. Então, Nabiullah Musa, ele com toda a humildade, mas sem orgulho, mas por pensar, só aquele pensamento levou-lhe a errar. Daí Allah subhanahu wa ta'ala não gostou a resposta que aquele Nabi trouxe. Mas ele não pensou de uma forma, vamos supor, negligente. Daí Allah subhanahu wa ta'ala disse, olha Musa, assim que você pensa que só você tem mais conhecimento, por ser Nabi, inna li'abdan bimajma'il bahrain. Eu tenho um certo servo que se encontra onde se cruza dois mares. Onde se cruza dois mares. Esse servo que está lá, ele tem mais conhecimento minka do que você. Ele tem mais conhecimento minka do que você. Então, o Nabiullah Musa, afinal, este conhecimento é muito vasto. Veja a humildade dos profetas, dos Anbiya. Não é como os outros, como nós. Não.
a humildade de Zambia. Ele mesmo sendo Nabi e ouviu que existe alguém, foi à sua procura. Foi à sua procura. O nome dele não faço ideia, mas é conhecido por Al-Khadr. O nome dele esqueci, mas tem o nome dele próprio. É conhecido por Al-Khadr. Este homem, alayhi salatu wassalam. O Khadr foi um homem virtuoso, um homem piedoso, um homem amado. Alguns dizem que era Nabi. Alguns dizem que este Khadr era um dos profetas. Salawatullahi alayhi wassalam. Sim, porque ele recebia profecia. Aliás, recebia revelação vindo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Nabiullahi Musa, outros dizem que ele era um rajul salih, homem piedoso apenas, né? E os outros dizem que se você não dizer profeta, você errou. Ele recebia profecia, recebia a revelação vindo de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an wa huwa alam. Então, Nabiullahi Musa, com toda a humildade, ele por admiração, que afinal esse conhecimento é muito vasto, ele tinha que se direcionar àquele homem, Al-Khadr, junto com o seu jovem, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun foi um jovem que andava com Nabiullahi Musa. Assim que o Nabi tinha o seu amigo Abu Bakr, então também o Nabiullahi Musa tinha o seu jovem, Yusha bin Nun, alayhi salatu wassalam. Além de Harun, Harun era um Nabi também. Mas só falar de um homem piedoso que era um Nabi. E ele, depois da morte de Musa, alayhi salatu wassalam, né, como Harun foi depois, então, depois de Nabiullahi Musa, alayhi salatu wassalam, aliás, quero dizer que Harun foi antes. Esse ficou profeta, Yusha bin Nun. O Yusha bin Nun ficou profeta. É aquele Nabi que mandou parar o sol. Esse Yusha bin Nun. Mas o hadith ali que fala de sol não referiu o nome dos profetas. Aliás, do profeta que é esse que mandou parar o sol. Mas alguns dizem que esse Yusha bin Nun, alayhi salatu wassalam. Então, este homem que se encontrava no mar, aliás, onde se encontra, não se encontrava no mar, mas onde se cruza dois mares, Nabiullahi Musa foi em direção àquele homem. E quando chega lá, veja agora a humildade que ele tinha. Disse, primeiro ele deu salam, e o Khadr, ele disse, hal bi ardi min salam, nessa minha zona existe alguém que dá salam? Man anta, quem é você? Qala, ana Musa, eu sou Musa. Disse Musa bani Israel, Musa profeta do Bani Israel, do filho de Israel. Qala na'am, disse exatamente, é esse mesmo, exatamente. Então, o Khadr disse, de surpresa, disse, o que estás a precisar? Vieste aqui para o quê? Quer dizer, você recebe revelação, isso já não é suficiente para ti. Então, apesar disso, mas eu tenho conhecimento que não te serve, você tem conhecimento que não me serve. Quer dizer, não te serve você conhecer, e nem serve para mim conhecer o conhecimento que você tem. Musa disse, porque quando chegou lá, disse, hal attabi'uka, posso te seguir? Neste caso, posso entrar como seu aluno? Hal attabi'uka? Posso aí estar contigo, como você ser meu professor? Estás pronto? Ala an tu'allimani, para indicar que estamos a indicar a expressão de aluno. Disse, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda? Você está pronto? Eu posso te seguir, você me ensinar, você ser meu professor, eu ser teu aluno, você me ensinar daquilo que Allah te ensinou. Estás pronto? Então, é quando o Khadr começou a mencionar essas palavras que eu mencionei há pouco tempo. Taurat, está na tua mão, né? Você é um Nabi, isso não é suficiente para ti. O Khadr falou que falava, Nabiullahi Musa disse, eu vou te seguir. Quer dizer, mesmo falar o quê? Eu vou te seguir. Só para estudar, só para saber o que você tem de conhecimento. Nabiullahi Musa, humildade acima de humildade e sobre humildade. Humildade acima de humildade. Foi questionado, existe alguém mais sábio? Ele por pensar que é um Nabi, aliás, por saber, não por pensar, mas por saber que ele é Nabi, disse não, não tem ninguém. E Allah disse não pense assim, existe outro. Dali ele disse, onde é que se encontra? Eu quero ir ter com ele, quero estudar. Quer dizer, veja agora até que nível de humildade que Nabiullahi Musa tinha. Até aqui, onde Allah disse, existe alguém que tem conhecimento, mesmo se ele pedisse a Allah, dizer a Allah, dar-me também esse conhecimento que ele tem. Mas não disse assim. Ele preferiu estudar exatamente frente a frente deste homem. Em frente desse homem. Porque mesmo se ele dissesse a Allah, peço que me ensine este conhecimento, também seria humildade.
Mas para indicar mais outra humildade, acima da humildade, é que ele foi ao encontro desse tal homem e um encontro de viagem, depois de uma distância longa, e de uma distância, quer dizer, que lá há cansaço forte, mas mesmo assim Nabi Allah Musa foi até lá. Este foi Nabi Musa, alayhi salatu wassalam, humildade acima de humildade que os profetas tiveram, reconheciam e sabiam que nós ainda somos, quer dizer, somos, perante Allah subhanahu wa ta'ala, somos menores no conhecimento. Nabi Allah, Daud, alayhi salatu wassalam, e Nabi Allah Sulaiman, alayhi salatu wassalam. O Daud e Sulaiman, existiu um problema e julgou um, não julgou bem, e julgou outro. Quem julgou? Daud. E não julgou bem. Quem acertou? Sulaiman. Os dois, Nabiyani. Os dois eram profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, pai e filho. Allah disse no Corão, na Surah Al-Anbiya, فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. Nós fizemos perceber Nabi Allah Sulaiman. Nós fizemos entender aquilo, Nabi Allah Sulaiman. E Allah subhanahu wa ta'ala ensinou Daud de que não é assim. Fez perceber Sulaiman, e Sulaiman acertou. Dentre os profetas existiu um que julgou e outro quando julgou é que acertou. Nabiyani salihani, rajulani salihani, homens piedosos que tinham medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então são esses os humildes no conhecimento. Humildes no conhecimento, Nabiullah Musa, alayhi salatu wassalam, Daud, Sulaiman e os outros Anbiya, e todos os Anbiya foram humildes no conhecimento. Foram humildes no conhecimento. Dizia Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, hadith narrado por Imam al-Bukhari, disse Ibn Mas'ud que eu conheço o tafsir mais que ninguém. É verdade. Alguns consideraram Abdullah bin Abbas como o mais conhecedor de tafsir, mas o mais conhecedor é Abdullah bin Mas'ud. E não só, foi o mais velho e foi o mais conhecedor de tafsir. E Abdullah bin Abbas, ele quando tivesse uma dúvida perguntava aos outros. Abdullah bin Mas'ud disse, eu tenho tafsir, quer dizer, conheço o tafsir do Coran mais que ninguém. Depois daí ele disse, se eu ouvir que existe alguém depois do oceano, eu irei atravessar este oceano para ir procurar esse conhecimento. Quer dizer, até aquele momento sentiam que não. Pronto, percebemos até aqui, mas há mais algum ponto. Ali ibn Abi Talib, veja, humildes. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, esteve com Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab, veio alguém, se a ideia não pode me fugir, Ali ibn Abi Talib ou outro sahabi, mas que me lembro mais é Umar ibn al-Khattab. Então, Umar ibn al-Khattab, veio alguém, expressou certas palavras ali, e Umar não gostou, ficou quase nervoso. E aquele outro sahaba disse não. Diz Allah subhanahu wa ta'ala no Al-Quran, né? وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Ela disse وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ. E perdoa os ignorantes. E esse é um dos ignorantes. Esse aqui é um deles. E Allah disse no Al-Quran وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Perdoa lá os ignorantes. Daí Umar recuou. Logo, não esperou nem segundo, não esperou nem minuto, não esperou nem hora. Humildes, pessoas que não taqwa, eram humildes em todas as posições, mesmo na liderança, eram humildes. Mesmo na liderança, eram humildes. E eles deixavam daquilo que são e tratavam o assunto de Allah. Nesse caso, a riqueza, deixavam de tratar o assunto de riqueza e tratavam o assunto de Allah. É conhecimento, eles sabiam que tem, até lá, sem fim. Tem que seguir segundo seguir aquilo exatamente que Allah subhanahu wa ta'ala deu como conhecimento. Disse o Sheikh que foi a única coisa que Allah subhanahu wa ta'ala disse para o Nabi pedir ser aumentado. Diz Allah no Surah Taha, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Diga a Allah, aumente o conhecimento. Até, sem limites. Então, é a única coisa aqui no dunya, que Allah subhanahu wa ta'ala disse para o Nabi pedir ser aumentado. Então, enfim, rebaixe-se. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Inna ankara al-aswati la sawt al-hamir."
Na verdade, a pior das vozes é a voz de burro. Burro animal, não burro no sentido das expressões de pessoas, que considera burro aquele que não sabe nada. Burro real, que é animal, himar. Se não sabe nada, nunca foi burro. Então, inna ankara al-aswati la sawtu al-hamir. Por certo, a pior das vozes é a voz de burro. Então, neste caso, este aya atrás começa waghdud min sawtik, baixe sua voz. Depois daí, deu esse exemplo de ser a pior voz é de burro. Então, você que não é, tem que baixar a sua voz, tem que baixar o seu pensar, tem que baixar o seu achar, até também nos comércios. Então, humildade em todas as fases. Os sábios, humildes. Quanto mais humilde, quanto mais rebaixas. Quanto mais rebaixas, quanto mais elevado nos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto mais eleva-se, quanto mais rebaixas. Aliás, em cada vez mais que você se rebaixa, Allah te eleva. Em cada vez mais que você se eleva, Allah te rebaixa. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele gosta. Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Quem se humilhar perante Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vai elevar. Categorias elevadas. Pesos pesados. Categorias elevadas. Você será um peso pesado. Uma trouxa e um peso pesado. Peso, seu nome, pesado. Seus quilos. Então serás um peso pesado. São pessoas esses humildes que tiveram humildade no lugar, tiveram humildade no seu lugar, seu devido lugar, e muitos há uma falta de humildade, mas falta. Então, na presença da humildade, desaparece o orgulho, e na ausência do orgulho aparece a humildade, e na presença da humildade, cada vez mais que você é humilde, quanto mais é humilde, quanto mais aproxima-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Pessoas que ficam mais e muito perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja, até que, senão vou falar muito, mas enfim, a humildade no geral. Temos que ter a humildade no geral. Enfim, rebaixe-se. Em todas as posições, todos os sentidos, até você por ser muçulmano, não se orgulhe, mas se agradeça a Allah subhanahu wa ta'ala. Uma coisa é agradecer, e agradecer é com as práticas. I'malu ala Daúd shukra. Agradeça ou faça boa ação à família de Daúd por agradecimento. Agradecer não é apenas pela boca. E se for pela boca, é só por Allah. E não para as pessoas. Mas sim por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, em algum momento, agradecer pode ser pelas práticas. Allah te deu muita coisa, te deu alguma coisa, porque muita coisa pode não nos dar, mas alguma coisa benéfica, então temos que fazer mais a ibada por agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala. E isso vem nos adilla sahiha, que o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, quando fazia, rezava muito, né? Então Aisha perguntou, mas essa toda, quer dizer, tudo isso, quando ela já te deu Jannah? Então Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz, afala akunu abdan shakura? Eu não posso ser um servo grato? Quer dizer, Allah já disse que eu vou no Jannah. Eu não posso agradecer. Então, para indicar que ele, por entender, por saber que Allah já lhe deu o Jannah, que ele vai entrar no Jannah. Então, ele aumentou mais para fazer o quê? Para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. E são muitos. Dentre eles, Abu Bakr e Umar, Ali bin Abi Talib, Zubair ibn al-Awwam, e mais outros, Abu Talha, e mais outros, Abdurrahman ibn Auf, e os outros. Então são essas pessoas que foram humildes, se humilharam, se foram humildes, tiveram humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, rebaixes. Quanto mais rebaixas, quanto mais é elevado. Quanto mais elevado, quanto mais se eleva, quanto mais é rebaixado por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é mais ou menos esses pontos. Temos que ter humildade em todas as posições. E a humildade perdemos muito, até nos ánimos, nos conhecedores, nos sábios. Perdemos muito nos ricos, porque o rico já tem dinheiro, não é humilde, tem que todos saber que ele é dinheiroso, alguém com muito dinheiro. Outros do outro lado transmitem mensagem, então tem que saber o que ele sabe.
Então, temos que ter humildade no geral. No geral. É aluno, é professor, é aluno, é rico. Quem pode lá ser, quem deve lá ser, seja quem for, então temos que ter humildade, porque quando você perder humildade, ninguém será mais valioso na sua frente de você. Neste caso, em cada vez mais que se sente acima do outro, então vais ver que você é o superior enquanto não é. Em cada vez mais que você rebaixa-se, pessoas vão saber que você é superior. Neste caso, o ser superior é perante Allah subhanahu wa ta'ala, não o ser superior das pessoas. Então veja como é que os sahabas eram humildes. Só vou contar essas duas passagens mais conhecidas. O Abu Bakr radiyallahu anhu, num dia, trouxeram água misturada lá com milho, passou muito tempo sem cair chuva. Depois, quando trouxeram, ele começou a chorar. Chorou tanto e os outros choraram. Os outros choraram. Depois, quando calaram, perguntaram a ele, por que isso? Ele disse, num dia eu estava com um profeta, duas pessoas, daí o profeta de repente começou a expulsar, disse, saia daqui, afaste de mim. Então eu perguntei a ele, mas somos duas pessoas aqui. O profeta disse, esse é o Dunya que veio com tudo que é de bom, que está no Dunya. Então, eu disse afastar-se de mim. E o Dunya disse para o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, se você salvar, não serão todos que vão salvar. Se você, Muhammad, você profeta, salvar, não serão todos que vão salvar. O Abu Bakr começou a chorar, disse, não sei se eu também de salvar. Ou alguém que já foi prometido Jannah. Ou alguém mais conhecedor, o mais sábio deste ummah é Abu Bakr. O mais sábio deste ummah é Abu Bakr. Se ele foi mais sábio dos Sahaba, e os Sahabas foram pessoas mais sábias que nós, então significa que ele foi mais sábio que este ummah. Mas por causa da sua humildade, ele sendo o número 1 deste povo, o Abu Bakr, o melhor homem depois dos Anbiya, mas ele chorou por pensar que como? Será que ele salvar? Será que eu estarei no Jannah? Será que não vou? Mas sabendo que Allah já prometeu o Jannah a ele, está no Jannah já em vida. E a última foi Abdullah bin Uthman. Não. Abdurrahman bin Auf. Foi dentre aqueles 10 sahabas que receberam boas novas. E foi dentre aqueles sahabas que participaram da batalha de Badr. Os melhores sahabas de todos. 317. Então, um deles foi esse. Receberam boas novas na batalha de Badr. Receberam boas novas dentre aqueles 10. E esse dos dois lados está lá. Abdurrahman bin Auf. Então, num dia trouxeram iftar, aquela comida, para quebrar. E ele, Abdurrahman bin Auf, também colocou-se a chorar. Meteu-se a chorar. Assim, pessoas vendo, também meteram-se a chorar. Chorou muito, calou e pessoas calaram. Perguntaram por quê. Aliás, até que quando calou, ele disse, قتل Mus'ab bin Umair وهو خير مني. Foi assassinado, foi morto, foi martirizado o jovem Mus'ab bin Umair وهو خير مني, enquanto ele era melhor do que eu. Ele chorava por morrer alguém que era melhor do que ele. E agora, será que será como ele? Ou mais que ele? Ou menos que ele? Abdurrahman bin Auf, mas recebeu boas novas do Jannah. Veja a humildade dos Sahaba. Humildade dos Sahabas, mas acima e acima de humildade. Rebaixa-se. Então, este Abdurrahman bin Auf, quando chorou e pensou isso, não comeu mais. De vez não comeu mais aquela comida. Já não teve mais nem vontade, nem teve mais força de pegar a comida para comer. Ele chorou por pensar alguém que morreu melhor que ele. Alguém que morreu e salvou. E o que dizer agora a ele que está no Dunya? Será que vou salvar ou não? Porque morreu alguém que era melhor que eu. Aliás, mais que eu. Mus'ab bin Umair, jovem mais rico em Meca antes do Islã. Mais pobre depois de entrar no Islã. Ficou mais rico em Meca antes de entrar no Islã. Quando entrou no Islã, ficou o jovem mais pobre. Então, era Mus'ab bin Umair, radiyallahu anhu, wa ardahu, o homem que foi em Medina antes de Nabi chegar lá. E ele fez da'wah lá, ensinou muitos lá, entraram no Islã, muitos e muitos, antes de Nabi chegar lá.
era o Mus'ab bin Umayr radiyallahu anhu. Então, humildade em todos os sítios. Os sahabas todos eram humildes, todos eram justos, todos estavam fora da injustiça, fora do orgulho, fora de razões intensas, aliás, razões graves, mas se tinham razões válidas, motivos que motivam. Eles tinham motivos que motivam. E nós estamos a ter motivos que não motivam. Mas eles tinham motivos que motivam. Esses eram Sahaba, Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. E mais outras passagens deles que indicam humildade, que indica que o reconhecimento, reconhecermos daquilo que somos, daquilo que nós não somos, ainda não somos o que somos, e Allah sabe melhor. Bal al-insanu ala nafsihi basira. O ser humano conhece bem dele. Quer dizer, o ser humano consegue se ver. Você mesmo me elogiar tanto, mas sei até onde sei, e sei onde que não sei. E você não me elogiar, sei o que eu sei, e não sei aquilo que não sei. Então, neste caso, por mais que a humildade desapareça, ainda continuamos na lista daqueles que ainda estão em baixo. Então, humildade no geral. Tema, rebaixes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sim, tem alguém? Máximo podem ser 5 minutos. Máximo podem ser 5. 5 a partir desse minuto que estamos. Eu tenho questão. A minha questão, você está a dormir. Você está? Está a dormir. Depois, quando acordar com você, com sua esposa, você disse que vamos lá brincar. Depois de brincar, a sua esposa quer cozinhar, depois pega o telefone, chega a hora de 5 horas e ponto. Você se desse dia aqui, você tem jejum ou não? Você está a dormir especialmente mês de jejum? Sim. Ok. E do outro lado, especialmente à noite? Sim. Ok. Então, está a dormir, dali a sua esposa vai para cozinhar? Não. Você acordou. Você acordou? Sim, quando acordar, anda e preparar agora. Você disse que vamos lá brincar aqui pouco. Brincar é o quê? Vai direito. Ok. Brincar sério nesse caso? Na parte do sexo. Tá bom, isso então. Brincadeira séria. Sim, podemos? Agora, de você depois de acabar a brincadeira, pega o telefone, está ao contrário, agora é 5 horas e ponto. Esse dia que você tem no jejum. Tá bom, aí já percebi. Neste caso, no momento em que vocês estavam ali, já era fora do tempo, fora da hora. Sim. E você não sabia. Sim, não se calhar não por negligência. Aliás, não por ignorância. Não. Negligência, né? Não por negligência. Só talvez por pensamento que já amanheceu. Aliás, por pensamento que já é noite. Sim. Ok. Se for que é por esse pensamento que já é noite, depois teve esta relação com sua esposa, vem descobrir que já amanheceu, então continua o seu jejum. Não só isso, podemos entrar nos outros assuntos. Você estava a comer, de repente houve adhan, e você achava que ainda está naquelas horas 3, por aí. No momento em que você ouve que a pessoa estava a fazer adhan, e você estava a comer, e vem descobrir agora, e está a comer, nesse caso, vem descobrir que eu estava a comer fora da hora. E qual é o ponto aqui? Deixar continuar. É a mesma pergunta. Então, da mesma maneira que se você está a comer, e vem descobrir que estava fora da hora, vai só limpar a boca e continua com o jejum, é da mesma maneira que você também vai continuar com o jejum, daquela outra, ou do outro lado. Já? Ou ainda resta mais? Não. Já essa resposta ou ainda resta mais? Eu não estou a perceber. Penso que é um porém. A junção das duas respostas que o Estado deu tem um porém. Digo há um porém porque ele está a comer, quando ouviu o adhan, tem que parar de comer e limpar a boca. Ainda restou um tempo. Mas aqui. Pegou coisa, você vai entrar? Sim. Mas aqui ele está a comer e não parou por adhan, só que sentiu que já amanheceu. O tempo já entrou. Depois da relação ou no meio? No meio. Essa pergunta ou essa outra? Supomos que seja no meio. Vamos ainda para onde não existir dúvida. Sim. Supomos que é no meio. Sim. Vai deixar e vai tomar banho. Ok. É o seguinte.
É o seguinte, estou a ver. Está a ver, Dhuhr tem quantos rakats? 4. 4. Quando você fazer 5 rakats, 5, naquele quinto você vir descobrir depois de Surat al-Fatiha, ver que é o quinto rakat, não pode ir mais à frente. Senta. Naquele tempo que você vai sentar, o seu salah vai valer. No momento em que você vai descobrir que é o quinto rakat e começar a arrancar para frente, o salah vai estar nulo porque lá à frente fez de propósito. Você viu que é o quinto rakat. Está no Sam'a Allahu liman hamida. Você não há de completar para frente. Porque lá à frente você vai fazer de propósito. Então, de lá até aí, você fez por esquecimento. Nasiyan, por esquecer. De lá para lá, muta'ammidan, de propósito. Salah batila. Ok, você já fez um sajda. Resta um segundo. Lembra-se naquele primeiro sajda que eu estou no quinto rak'ah. Deixa de fazer outro. Vai no tashahhud. Ali no Surat al-Fatiha, qualquer modo que você vai descobrir, senta e faça tashahhud, como último rak'ah. Agora, a partir daqui para frente, se você continuar para frente e dizer, pô, como é o quinto, vou fazer aquele sajdatu sahwi, então, daqui para lá, o sajdatu sahwi não vale quando for um assunto propositado. Então, de lá onde veio por esquecimento até aqui, você não veio de propósito, o seu salário de valer. Senta, faça tashahhud e depois vai fazer esse sajda, a sahwi, sajdata sahwi. Agora, se você dizer, não, tem que completar até todos, esse quinto rak'ah, então existem pontos que você colocou de propósito, salah batila. Eu estou a falar salahs que existe um rak'ah aumentado, a mais. Para você não continuar mais e para frente. É você que lembrou. Ou é você que lembrou, ou é alguém que lá deu um sinal atrás. Enquanto você se quer, está naquele primeiro sajda. Ou se quer, você está no Surat al-Fatiha. Pode acontecer. O que você deve fazer aqui não é completar o rak'ah. Volta para baixo. Sente e faça tashahhud, completa o salah. Daí faça 2 sajda. Sahwi, de esquecimento. De lá até ali onde você lembrou-se, o seu sajda do sahwi já está. É que não há sajda de pagamento de propósito. Então, da mesma maneira, suponhamos que você está no meio de relação. Primeiro, de lá onde você veio até aqui, não tem culpa. E daqui, se ver que já está na hora e continuar, já quebrou jejum. Porque aqui já é de propósito. Se ainda não está fácil, podemos. Tem sim. Nesta mesma vertente, qual seria a razão de sair sem controlar a hora, começar a brincar? Seria negligência ou seria ignorância? Bom, você sair, sabe que eu estou a jejuar. Depois vai pegar sua mulher, não controlou a hora, se já amanheceu ou vai amanhecer de repente. Porque não amanhece de repente. É um tempo. Então, você saiu, foi começar a correr a brincadeira, como se diz, brincadeira séria. Então, amanhece. Seria ignorância, negligência por esquecimento, não é? Bom, pode ser negligência se for que ele tem medo de controlar a hora e encontrar fora da hora. Tá, gente? Pode ser negligência se for que tem medo de controlar a hora e encontrar fora da hora. Até aí é negligência. É daquela forma que existem que fizeram isso aí, né? Porque a hora de jejum naquele tempo, tempo de ignorância mesmo, que você tinha aquela ignorância, você preferia deixar o suhur quando o sol sair. E você viu que ainda não comeu aquela hora, sair fora e encontrar quando já amanheceu. O que preferia era fechar a porta, para dentro ter escuridão. Então, até ele já pensava que... ele pensava que aqui tem razão, porque aqui é a escuridão. Mas foi lá fechar a porta. Se for dessa forma, é negligência. Pecado e nulo o salah. Agora, se for que esse assunto de dizer que pode não ser de propositado, é bem provável que não ser, pode não ser. Sabe, vamos supor que você foi na cama, de repente acorda, mas você não sabe que o sono foi muito longe. Como pensaram aqueles homens da caverna? Talvez é um dia. Quando viram o sol assim, não é um dia não fizemos. Mas são anos e anos, centenas de anos que eles passaram. Então, por esse pensamento, se é que te aparece assim, pensar que não, dessa forma, nem pelo menos imaginar, nem o quê? Essa hora aqui não é para pegar telefone. Do outro lado, se quer ver
há de ver também outras situações lá fora. E pronto, não, aí eu deixei a tocar música, talvez ainda nem está. Você pensa que é 22 ou 23, não sabe que já vai às 4. Então, se for isso, você não fez por negligência. Porque este sono, há momento que sono é tão rápido, que você nem acreditar que já amanheceu, você vai acreditar por causa de hora. Quer dizer, dorme logo, te acordam logo. E você nem aquilo de dizer já fiz 2 horas. Só vai acreditar porque já amanheceu. Então, se for nesses pontos aqui, a pessoa não fez por negligência. Agora, acordou, depois tem medo disso. Aí já é outra coisa. Conclusão. Para evitar tudo, repare a hora. Para evitar tudo, repare a hora. Ponto final. E se não repara porque tem medo de reparar, ver quando já amanheceu, aí já é seu assunto. Então, é mais ou menos isso. Última pergunta só. Última. Quem tem? Última. Já acabaram? Já acabaram? Tá bom. Então, por aqui vamos terminar. Vamos fechar. Até lá, rebaixe-se. Assalamu alaikum.